Querido, Salmo 34, vamos até o versículo número 10. Vamos ler juntos, por gentileza? Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados. E o vosso rosto. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vamos ler também, eu queria que você lesse comigo, na sua Bíblia agora, porque ali não vai ter, eu creio, o cabeçalho desse salmo. O tema do salmo é: provai que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Nós vamos tratar sobre o tema a bondade de Deus. Antes de nós falarmos sobre a bondade de Deus, eu queria dizer que não existe nenhum motivo, nenhum problema, nenhuma situação que seja suficiente para anular a bondade de Deus. Eu sei que aqui neste momento, muitas pessoas que estão aqui, estão passando talvez por um tempo difícil da sua vida, e pode até interrogar no seu coração: por que diria eu que Deus é bom? Olha, Deus, a bondade de Deus é diferente da bondade do ser humano. Nossa bondade é inerente. A bondade de Deus faz parte do seu ser, da sua natureza. Eu e você mudamos. Hoje nós podemos agir com bondade em uma situação, e amanhã, dentro da mesma situação, a gente pode agir com insensibilidade e às vezes até com maldade. Mas Deus, porque é imutável na sua natureza, é imutável no seu ser, a bondade dele nunca muda. E mesmo quando eu e você não compreendemos porque tal situação chegou sobre a nossa vida, nós precisamos olhar para o caráter de Deus e entender: se Deus permitiu ou determinou que isso acontecesse com a minha vida, por causa do seu caráter bom, eu preciso confiar, porque tudo que Deus faz é bom. Entendendo eu ou não, tudo que Deus faz é bom. E diante das crises, das lutas, das decepções, não deixe de olhar para esse caráter da personalidade de Deus, dos seus atributos, que é a sua bondade. Porque você pode ser enganado pelas circunstâncias, e você pode até se rebelar contra Deus, se você colocar os olhos só nas circunstâncias e não olhar para Deus. Independente do momento que você está vivendo hoje, ou independente daquilo que o pecado de alguém, e o seu pecado também, trouxe para a sua vida, não duvide da bondade de Deus. O contexto deste salmo é, como foi lido no cabeçalho, aquela situação que fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, quando Davi, tentando sair de um problema, entrou em outro problema. Você conhece a expressão, e talvez eu queira até perguntar se você já passou por isso, aquela expressão que quando a pessoa tenta resolver um problema de uma outra maneira, e ela descobre que a maneira que ela buscou resolver foi ainda o quê? Pior. E a gente diz assim, quando está contando alguma coisa, a gente diz assim, como é que a gente fala? Ninguém não? Foi pior. Tentei resolver, tentei fazer isso de uma maneira que eu achava que ia ser boa, e o que eu descobri foi pior. Ou seja, aquela história de que
saiu do espeto e caiu na brasa. Se a carne tivesse fugido do espeto e caído na brasa, foi pior. Queridos irmãos, capítulo 15 de 1 Samuel é aquela história de que Saul se rebela contra Deus. Deus mandou ele eliminar os inimigos, os animais, e ele poupou os inimigos, poupou os animais, e Samuel então chegou lá, disse para ele que Deus se agradava mais em obediência do que em sacrifício, e que Deus tinha tirado agora o reino de Saul. Capítulo 16, 1 Samuel, é quando Samuel vai na casa de Jessé, pergunta quantos filhos ele tem, e ele fala de todos eles e esquece de um, que era Davi. Depois manda chamar, e ele então unge Davi, e a partir dali Davi é ungido rei. Então ele é rei de direito, mas ainda não é de fato. Capítulo 17, talvez o mais famoso, é quando Davi guerreia contra Golias e corta a cabeça de Golias com a espada. Capítulo 18 de 1 Samuel é quando algumas mulheres se juntam e cantam e louvam da seguinte maneira: por conta das vitórias que Davi estava acumulando, elas cantavam: Davi venceu os seus 10 milhares e Saul os seus milhares. Isso trouxe uma revolta no coração de Saul muito grande. Isso trouxe uma inveja muito grande no coração de Saul. E então Saul passa a ter o desejo, a intenção de matar Davi. Capítulo 19 é quando Mical diz a Davi para fugir, porque o seu pai estava tentando matá-lo. É aquele capítulo que Davi foge, ela coloca lá algumas coisas debaixo da coberta, que parecia que tinha alguém ali, e quando os homens chegam, percebe que não tinha um homem ali, que Mical desceu Davi pela janela, e ele fugiu, e ela enganou o pai, por assim dizer, porque o pai queria matar o seu marido. E nessa trajetória de fuga, por causa dessa ira translocada e pecaminosa de Saul, capítulo 20, Jonatas ajuda Davi a fugir. E ainda no capítulo 20 fica ainda mais claro o desejo de Saul matar Davi, por conta da inveja, da ira translocada, pecaminosa. Capítulo 21, Davi perdeu a esposa, perdeu a amizade do seu amigo Jonatas, perdeu o cargo que ele tinha ali no exército, tudo por conta de Saul fugindo. Capítulo 20, versículo 3 de 1 Samuel diz que a vida de Davi está por um triz, que era Saul e um exército atrás dele. E ele, querendo resolver aquela situação, foge para uma cidade chamada Nob, e chegando lá ele conta uma história. Olha, não queria dizer que estava foragido, disse que Saul tinha mandado para ele uma missão, só que ele saiu tão apressado que estava sem nada e precisava de alguma coisa, e ele disse assim: olha, o que eu tenho aqui é aquela espada que foi cortada a cabeça de Golias. Aí ele disse: me dê essa mesmo. E sai de Nob e vai para Gate, do rei Aquis, buscar refúgio, pensando assim: Saul está buscando me matar, correndo atrás de mim, então eu vou para a cidade de Gate, que é a cidade de Golias, porque jamais Saul vai imaginar que eu busquei refúgio na cidade de Golias, aquele soldado que eu cortei a cabeça dele. E chega lá naquela cidade e busca refúgio na cidade dos inimigos. Eu queria que você lesse comigo agora um pouquinho no capítulo 21 de 1 Samuel, e eu estou dando aqui para vocês o contexto desse salmo. 1 Samuel, capítulo 21, Davi chegou lá. Vamos ver qual foi a situação que ele arrumou para ele, quando disse que estava fugindo de um problema, de uma situação, e acabou entrando numa situação pior. 21, 10. Quem encontrou, diga amém. E assim, olha, vou pegar do 8. Disse Davi a Abimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a quiseres levar, leva, porque
não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante? Dá-ma. Levantou-se Davi naquele dia, veja só, ele está fugindo de Saul. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Foi lá para a terra de Golias, que ele tinha matado antes. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de quê? De doido. Imagina, era um soldado, era um guerreiro, era um herói de guerra, tinha sido ungido rei, agora se mete numa situação, tentando sair de um problema, se mete em outro, e agora até de doido o homem está se fazendo. E ele se contrafez, como diz o texto, se está se fazendo de louco. Então disse aqui, não, e diz mais aqui: pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Ou seja, começou a arranhar as portas, começou a salivar, ninguém sabe se ele botou um sorrisal na boca. O negócio é que ele começou a dar uma de doido. Tonho da Lua, quem lembra Tonho da Lua? E arranhar as portas, e babar, e pensando assim: tá feio o negócio para mim aqui. E ao mesmo tempo orando. Ao mesmo tempo orando. Orando o que, pastor? Bote aí, filha, Salmo 56, versículo 1, por gentileza, para a gente não ir aqui perder tempo, mas ganhar tempo aqui com o Data Show. Salmo, não está funcionando. Muito bem. Ao vivo é assim mesmo. Então vá lá, meus irmãos, Salmo 56. Enquanto ele está ali naquele desespero, vamos ver o que ele fala no Salmo 56. Acharam que achou? Diga amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Veja, o tema desse salmo é conforto na perseguição. Diante daquele quadro, que ele está vendo a coisa fugir do controle, eu acho que eu entrei numa enrascada, ali ele pensa nessa oração. Ali surge o Salmo 56. E então aquele rei olha para aquele homem e diz assim para o povo: vocês não estão vendo que eu já tenho gente louca demais aqui? E de tanto doido que tem aqui, ainda chega mais? Manda esse homem embora. Eita, eu acho que Davi no seu coração fez: ufa. E dali Davi parte, como diz, e chega até a caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, escondido lá no fundo, ele então agora escreve o Salmo 34. Se no 56 ele pede socorro, se no 56 ele pede misericórdia, se no 56 ele pede livramento, agora no 34 ele rende graças ao Senhor. Charles Spurgeon diz que do versículo 1 até o 10 é um hino de gratidão, do 11 ao 22 é um sermão, no Salmo 34. E ali ele então rende graças ao Senhor, ele externa a sua gratidão a Deus, e ele então fala da bondade de Deus, e ele expressa o quanto Deus é bom. E eu queria, junto com vocês, irmãos, meditar neste Salmo de número 34, quando Davi expressa diante de Deus a sua gratidão, o seu louvor e o reconhecimento de que Deus, Ele é bom. Seja na caverna ou seja sentado no trono, ele sempre vai buscar agora reconhecer que Deus, Ele é bom. Olhe, mesmo no meio dessa introdução, que foi um pouco longa, mas eu já queria trazer uma aplicação.
Tenha cuidado diante das pressões da vida, diante de decisões que você precisa tomar às vezes. E às vezes na pressão ou na busca de resolver aquela situação, toma uma decisão que traz um problema ainda maior. Deixa eu ilustrar com uma situação que é corriqueira para nós, que é do nosso ambiente. Vamos supor que aqui na igreja você teve um desgaste com alguém, ou com um líder, ou com um irmão, ou com um pastor. Você teve um desgaste. Aí aquela pessoa foi injusta com você, pegou pesado com você, fez com você ou tratou com você de maneira que não deveria ter tratado ou feito. Aí você, no ímpeto, diz assim: aqui eu não fico mais, vamos embora daqui. Você, cabeça da família, sua mulher tem que lhe acompanhar, seus filhos também. Aí você, isso é uma ilustração, isso não aconteceu, isso não está acontecendo, amém, irmão? É só uma ilustração, não é carapuça, é uma ilustração. Aí a pessoa diz: eu vou me embora, aqui eu não fico mais, fui maltratado, fui isso, fui aquilo, no ímpeto. Aí vai para outra igreja, não se adequa na outra igreja, ou às vezes ele se adequa, mas a esposa não, os filhos não. Os filhos estão aqui envolvidos, os filhos estão aqui ambientados, a esposa está aqui envolvida, aí vai, não se adequa, a mulher começa a ir menos, os filhos não têm interesse, quando vai ver uma situação totalmente caótica na família. Eu saio agora do exemplo de igreja e vou para um exemplo, às vezes, de mudar de cidade, de mudar de emprego. Vamos, aparecer não analisa, não coloca na mesa, com paciência, com temor, com humildade, dizer: vamos analisar isso aqui, porque às vezes aperta a situação financeira, ou aperta uma situação lá no trabalho, alguém pegando no pé, aí aparece uma proposta lá em Santa Catarina, lá em Rondônia, a pessoa não quer nem, apareceu, vamos embora. Quando chega lá, descobre que foi pior ter ido, podia ter pensado um pouco mais. Vocês estão me entendendo, sim ou não, irmãos? E Davi chega nessa situação de criar um problema ainda pior, pelos pecados de Saul. Sim, Saul era iracundo, Saul era perverso, mas também por conta dos próprios pecados de Davi, pelos próprios pecados de Davi. Eu e você passamos por situações na vida muitas vezes, por causa do pecado de outro, e eu explico. Às vezes você vem com a sua família, no carro, direitinho, andando, todo certinho, todo mundo de cinto, todo mundo direitinho, vem um de lá, todo embriagado, bêbado, sem nada, bate no seu carro, morre gente da sua família, e do bêbado não morre ninguém. Você sofreu pelo pecado do outro. E às vezes nós sofremos pelo nosso próprio pecado. Tomamos ou fazemos coisas erradas, e o pecado vai trazer consequências. E agora Davi está dentro de uma caverna, mas está grato a Deus, porque mesmo diante daquela situação, Deus trouxe para ele livramento. E se você está aqui hoje, pensando em tomar alguma decisão, coloque de maneira fria diante de Deus e peça: Senhor, não me deixe agir de maneira errada, porque isso pode custar caro para a sua vida, e isso pode custar caro até mesmo para a sua família. Se refugie não na caverna, mas se refugie na bondade de Deus, porque Deus, Ele quer o melhor para você. Diante dessa descoberta, Davi então assume um compromisso, e a gente pode ler juntos os versículos 1 ao 3. Vamos lá, todo mundo junto? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios sempre. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos. Um compromisso agora, Davi. Aquela situação de aperto, de acolcho, o levou a uma experiência com Deus, e ele assume então um compromisso de louvar a Deus em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Agora o compromisso de Davi é: bendirei o Senhor em todo o tempo. Eu e você sabemos que a vida é cheia de idas e vindas,
que a vida é cheia de altos e baixos, dias melhores, dias piores, dias de saúde, dias de enfermidade, dia de prosperidade, dia de escassez. Mas Davi, ele resolve assumir esse compromisso e diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. E o que a gente aprende aqui nesses versículos? Que o louvor tem que ser somente para Deus. É a quem que Davi vai bendizer? É a quem que Davi vai louvar? Ao Senhor. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? Nós temos visto coisa por aí de pessoas assediarem líderes, pastores, fotos, autógrafos, uma coisa absurda. Homens como nós, mas que são cercados com tanta idolatria, que chega a ser pecaminoso a maneira que as pessoas se dirigem a alguns líderes religiosos. Mas o compromisso de Davi não é de louvar homens, não é de louvar instituições, mas o compromisso de Davi é: bendirei a quem? Ao Senhor. É ao Senhor, irmãos, que eu e você temos que louvar de todo o nosso coração. A primeira lição é essa: compromisso de louvar ao Senhor. Quando? Segunda lição: em todo o tempo. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Sabemos que é mais fácil falar do que praticar, mas é isso que a palavra de Deus nos ensina: em todo o tempo eu vou louvar ao Senhor. Quer seja na saúde, quer seja na enfermidade, quer seja na prosperidade, quer seja na escassez, o meu louvor ao Senhor estará nos meus lábios em todo o tempo. Ele continua, versículo 2, e diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. O meu deleite, irmãos, o nosso deleite, o nosso maior prazer, não tem que ser nas coisas ou nas circunstâncias. O nosso maior deleite, o nosso maior prazer tem que ser no Senhor. Por que que nós estamos aqui continuamente, terça, domingo, célula, escola dominical, para louvar a Deus? Por quê? Porque Deus é digno? Sim. Porque Deus é digno, porque Deus é bom, porque Deus é santo, porque Deus é grande. Então eu venho para a igreja, eu louvo a Deus. Mas não só por isso, irmãos. Nós nos reunimos aqui, e grande maioria aqui, para ouvir coisas que nós já ouvimos ao longo da nossa crença, da nossa fé, da nossa vida de crente, mas para colocar os nossos olhos sobretudo no Senhor e tirar os nossos olhos das circunstâncias. Porque quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias, elas nos engolem. Então estar aqui para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, sim, porque Ele é santo, sim, mas também para que os nossos olhos estejam continuamente no Senhor. Aqueles que colocam os olhos nas circunstâncias, eles são engolidos pelas circunstâncias. E o salmista está dizendo: gloriar-se-á, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. O meu maior deleite é o Senhor. Não é uma conta bancária gorda, é bom. Não é um passeio para as Maldivas, é bom. Não é uma viagem dos sonhos, é bom. Mas o nosso maior deleite precisa ser o Senhor. Amém? Amém, igreja? Se deleitar nele, se deleitar na sua palavra, se deleitar na sua vontade, se deleitar nos seus propósitos. E ele ainda fala do louvor comunitário. Versículo 3 diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele não só faz um compromisso, mas como que se estivesse falando por uma congregação, ele diz: venham, e todos juntos vamos engrandecer o Senhor. Vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. A minha pergunta para mim e para você é: quanto do louvor a Deus tem dominado o nosso coração? Quanto do louvor a Deus tem enchido a nossa vida, tem tomado conta dos nossos lábios? Quanto do louvor a Deus tem estado presente na nossa vida?
E eu penso agora no apóstolo Paulo, quando ele diz: não se embriague com o vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo, com cânticos espirituais, com hinos, com salmos. Quando nós louvamos a Deus, quando nós temos o louvor ao Senhor nos nossos lábios, automaticamente a nossa vida vai sendo enchida do Santo Espírito. Amém, meus irmãos? Então esse Davi, que recebeu esse livramento de Deus, escreve esse salmo e se compromete a louvar ao Senhor em todo o tempo, a louvar ao Senhor de maneira comunitária e a ter no louvor ao Senhor o maior prazer da sua vida. Agora, do versículo 4 até o versículo número 7, Davi vai contar um testemunho. Ele assume um compromisso e agora ele vai contar um testemunho. Vamos ler juntos do versículo 4 até o versículo número 7, todos juntos. Busquei o Senhor. Então Davi, desculpa, continue. Até o 7, pecadores. Pecadores, até o 7. Então Davi agora está contando um testemunho. E qual é o testemunho de Davi? Eu tive medo. Eu fiquei assombrado. Eu vi a minha vida se esvaindo. Mas no medo eu clamei. Quando eu clamei, Ele livrou. Mas no medo, eu olhei para ele, e aquele rosto tomado de pânico, tomado de assombro, esse rosto, quando eu olhei para ele, foi iluminado. Eu estava assustado com aquelas circunstâncias que eram maiores do que eu, porque eram 3.000 homens contra um homem, mas eu busquei o Senhor, e quando eu busquei o Senhor me livrou. Então eu e você, diante de crises, problemas, assombros, medos, devemos orar, irmãos, devemos buscar ao Senhor, devemos olhar para Ele, porque aqueles que olham para Deus terão seu rosto iluminado, não vai ter vexame, não vai ter vergonha, vai ter livramento, vai ter socorro. Então eu e você precisamos nos agarrar mais a este meio de graça chamado oração. Precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Precisamos depender mais de Deus do que dos recursos humanos, do que da conta bancária, do que do amigo, do que da canetada. Nós precisamos buscar o Senhor, porque o Senhor livra aqueles que o buscam. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que andam de maneira reverente diante de Deus. Então Davi está aqui com toda a sua alegria, contando o seu testemunho, o que ele passou e o que ele fez. Eu tive medo, eu clamei, ele me livrou. Eu tive pânico, meu rosto ficou assombrado. Eu olhei para ele e o meu rosto foi iluminado. Eu fiquei totalmente assustado, mas eu busquei e ele me acolheu. E é isso que eu e você temos que fazer. No lugar de tomarmos atitude estrelocada, a gente precisa buscar o Senhor, orar ao Senhor e colocar diante do Senhor a nossa causa, porque aqueles que buscam o Senhor jamais serão envergonhados. Amém? Não se entregue ao desespero, não se entregue ao medo, ao pânico, à crise de ansiedade, à clausura. Busque a Deus, invoque a Deus, ore a Deus, olhe para Deus, e Deus vai trazer socorro na sua vida. Então, quando ele chega no versículo 8, agora ele vai como se estivesse trazendo uma constatação. Ele provou, ele realmente pode falar o que ele vai falar. Versículo 8 a 10 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a ideia aqui é experimentar. A ideia aqui é, você pode pensar sobre isso, é de comer mesmo, é de ter uma experiência com Deus. Não adianta alguém falar para você assim:
olha, eu comi um bolo que fulano fez, ou uma comida que fulano fez, que foi sensacional, era uma comida muito saborosa, e você vai ficar como? Você vai ficar só salivando, mas você não experimentou. Pensa numa melancia docinha, vermelhinha, uma delícia. Olha, lá na casa de fulano, nós corremos 5 quilômetros, quando chegou lá, tinha uma melancia, e você fica pensando naquela melancia, mas você não comeu a melancia, você fica só. Então ele conta o testemunho, busque a Deus, olhe para Deus, invoque a Deus, mas ele diz: prove, experimente desse Deus. Ele não diz medite, ele não diz conheça, ele não diz interrogue mais, ele diz experimente, relacione-se, conheça esse Deus, porque esse Deus, ele é o quê? Bom. Então o homem está cheio de convicção, o homem está cheio de convicção por tudo que ele tinha provado, e ele está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, mas muito feliz, o homem que nele se refugia. Buscou refúgio em Nob, buscou refúgio em Gate, frustração. Mas quando ele buscou refúgio em Deus, ele diz: feliz o homem que busca refúgio no Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que estão agora vivendo o momento da colheita de decisões erradas, escolhas erradas, decisões, medidas, negócios, relacionamentos, namoros, sociedades, trocas. Talvez não precisa ser muito inteligente no meio de mais de 100 pessoas. Tem pessoas aqui que estão agora colhendo o fruto de decisões erradas, mas Deus está aqui dizendo na sua palavra que Ele é bom, e que segundo a sua bondade Ele pode ajudar você. Você se arrepende, você o busca, e Ele lhe socorre. Ainda que você tenha que lidar com consequências difíceis, de escolhas erradas e de pecados, mas a bondade de Deus e a graça de Deus vai assistir você, se você se arrepender e se você buscar o Senhor. Aí se você perguntar: e como eu faço isso? Como eu experimento de Deus? O texto continua dizendo, versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Primeira dica: tema ao Senhor. Quer conhecê-lo? Quer experimentá-lo? Tema-o. Quem teme a Deus tem o princípio da sabedoria. Temer a Deus é base para a vida cristã. Temer a Deus é vencer temor dos homens e vencer as ansiedades. Temer a Deus é não ter medo de ninguém, de nada. Temer a Deus é honrá-lo, respeitá-lo, colocá-lo em primeiro lugar, fazer dele a sua prioridade. E Davi está respondendo assim: quer experimentar do Senhor? Temei-o. Tema o Senhor, vós os seus santos. Não trate a Deus como um Papai Noel. Não trate a Deus como uma gôndola de supermercado, que você chega lá e pega só o que quer. Não trate a Deus como um restaurante de self-service, que você chega lá e pega só o que quer, o que não quer não pega. Trate a Deus como Ele é, grande, soberano, santo, e que tem controle sobre todas as coisas. Eu e você não temos controle de nada. Às vezes pensamos que temos controle de alguma coisa. Não vou fazer assim porque eu vou fazer assim, porque eu vou fazer assado. E temos medo de entregar nossas causas a Deus. Temer a Deus é confiar no caráter dele, de bondade, de graça, de justiça, de misericórdia, de ira também. É confiar que Ele vai fazer o melhor. A receita é: tema a Deus. Tema a Deus. E ele continua, versículo 10: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Ele está dizendo assim: o leão novo, ele é forte. Não é o leão velho, banguelo, já cansado. O leão novo, ele é forte. Ele chega lá e pega e mata. Mas até o leão novo e forte pode passar necessidade. Até o leão novo e forte pode passar necessidade. Porém, os que buscam o Senhor,
bem nenhum lhes faltará. Como é que eu experimento do Senhor? O temendo. Como é que eu experimento o Senhor? O buscando. Porque quem busca a Deus, bem nenhum lhe faltará. Então o bem que eu necessito está em Deus. E eu busco e Ele me abençoa. E o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Compromisso: louvar o Senhor em todo o tempo. Conta um testemunho: eu tive medo, eu fiquei assustado, eu orei, eu busquei, eu olhei, Ele me livrou, Ele me acolheu, Ele me iluminou, Ele me cercou com seu anjo. Uma constatação: provem, experimentem, e vocês verão que Deus é bom. Como? Temendo-o e o buscando. Se você está aqui nessa noite, e você está numa situação parecida com a de Davi, tentou resolver um problema e caiu outro pior, não se esconda mais na caverna, não se desespere, faça como Davi, busque o Senhor e Ele vai acolher você. Busque o Senhor e Ele vai lhe ajudar. E como eu busco, sobretudo, através da maior expressão da bondade de Deus, o seu Filho santo e justo, que foi dado por mim e por você, pecadores, exposto na cruz, cravado, derramou seu sangue, teve sua carne rasgada. Ali Deus estava revelando de uma forma máxima a sua bondade, fazendo com que o justo morresse pelos injustos, o santo pelos pecadores. E é por meio de Cristo Jesus que eu busco ao Senhor e sou abençoado pela bondade de Deus. Se você está dentro de uma caverna, saia da caverna, busque a Deus, experimente da bondade do Senhor. Porque haja o que houver e venha o que vier, Deus é bom, sempre bom, e continuará sendo bom. E que Ele continue a derramar da sua bondade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não tenha medo de Deus, querido. Não tenha medo de Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Uma palavra para você que está aqui na igreja não sei quanto tempo, anos talvez, mas não toma uma decisão, não entra em aliança com Deus, não se entrega por meio de um batismo ao Senhor, não se compromete com o Senhor, fica nesse lenga-lenga, fica nessa situação aí, paraguaia, parece o time do Botafogo, fica na frente e depois perde. Queridos, façam uma aliança com Deus, entregue sua vida a Jesus, sai de cima do muro. Deus é bom, não tenha medo de Deus não. Aí gosta da igreja, gosta da música, gosta de estar aqui. Vou fazer o discipulado? Ainda não, 5 anos já, 10 anos já. Que Deus opere na sua vida, trazendo graça e bondade, abrindo seus olhos espirituais, para que você se renda a Ele e experimente o máximo da bondade de Deus. E o máximo da bondade de Deus é ter aliança com Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, convidar os irmãos do louvor. Vamos cantar aquela música assim, ó. Te amo, Deus. Calma. Vocês estão muito empolgados. Vamos esperar o louvor cantar essa música bem bonita. E fazer dessa música uma oração e um hino de gratidão a Deus. E pense nisso, irmão e irmã, você visitante. Deus é bom. Faça uma aliança com Ele. Você que está aqui, que ainda não fez, por meio do Senhor Jesus Cristo. Tema-o, busque-o e experimente da inigualável bondade do Senhor. Vamos fazer desse cântico um hino de gratidão ao nosso Deus. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar.
por mim.